Hola, hola, sean muy bienvenidos a nuestra lista de ejercicios de verbos regulares y principalmente los verbos irregulares del modo indicativo. Acá en esta lista de ejercicios ustedes van a tener más de 500 ejercicios para practicar verbos regulares, pero principalmente los verbos irregulares del modo indicativo. Entonces, los invito a este gran desafío que es estudiar los verbos regulares y por fin no tener más dudas con ellos. ¿Vamos? Bien, y acá empezamos practicando verbos en español en la puntita del lápiz. Acá serán más de 500 ejercicios con el gabarito. Entonces, sin más conversas e vamos direto ao ponto. Muito bem, vamos começando. Nesse momento, eu vou fazer uma breve explicação em português, porque é muito importante que vocês aprendam o que é um verbo, qual é a função dele. Não são teorias de professora chata. É importante para que vocês saibam diferenciar o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Para falar simplesmente qualquer idioma, você não precisa saber grandes detalhes de gramática. Mas alguns sempre são muito importantes, porque isso vão te facilitar na hora de você construir sua frase e, principalmente, vai te fazer sentir seguro na hora de falar. Então, inicialmente, eu começo este e-book explicando o que é um verbo. Lembrando sempre que um verbo é uma ação, é um movimento. Uma dica que eu gosto de dar para identificar se é um verbo ou não, lembre-se, um verbo a gente nunca consegue tocar um verbo, a gente nunca consegue pôr a mão num verbo, porque um verbo sempre é um movimento, é uma ação que você está executando, certo? Então, dá uma lida geral aqui, eu dou uma boa explicação, qualquer dúvida já sabe, só me chamar lá pelo WhatsApp. Daí eu faço uma explicação do que é um verbo regular. Por que é um verbo regular? Porque o verbo regular, ele sempre vai ser escrito da mesma forma como ele está no infinitivo, como aqui em cima que eu estou mostrando, como cantar, vender e partir. Sempre as primeiras letras da palavra sempre serão iguais em toda a conjugação do verbo. Então, como que eu considero um verbo regular? Como que eu identifico um verbo regular? Sempre as primeiras letras daquela palavra, daquele verbo que está no infinitivo, ele sempre será igual. Perceba, não há nenhuma alteração nessas letras, tanto no cantar, tanto no vender, como no partir. Então, se não há nenhuma mudança, isso significa que é um verbo regular. Mas dá uma lida, dá uma boa estudada, façam os exercícios, isso é muito importante para colocar em prática toda a parte teórica. Daí eu entro nos verbos irregulares do presente do modo indicativo. Nesse tempo verbal, nós vamos encontrar 4 estruturas de irregularidade. A primeira estrutura dos verbos irregulares do presente do modo indicativo, eu apresento quando existe a mudança do e por ie. Vamos lá, vamos entender isso melhor. O que acontece? Vão existir verbos no presente, somente no presente, que no infinitivo eu escrevo com e, percebe? Ó, pensar, querer e sentir. Só que quando eu conjugo esses verbos, quando eu ponho eles no pronome que eu quero que o verbo seja conjugado, acontece essa mudança aqui, ó. Do e passa para ie. Então, isso caracteriza um verbo irregular. Lembra que nós vimos lá em cima? Que o verbo regular, aqui a mudança não acontece nenhum tipo de mudança. Já para os verbos irregulares, essa é a mudança. Então, nesse caso, nessa primeira estrutura, o e será conjugado com ie. Só que atenção, nós teremos 2 exceções. Olhem aqui, o nosotros e o vosotros não sofrem a mudança. Então, essa é a regra. Aqui eu explico bonitinho, só reforçando o que eu escrevi aqui em cima. Lembre-se, verbos irregulares no presente, quando existe a mudança do e por ie, vai acontecer só no yo, no tu, no el, ella e usted, que seria a terceira do singular, e ellos, ellas e ustedes, que seria a terceira do plural. No nosotros e no vosotros, essa mudança não ocorre, por isso façam uma marquinha e façam um destaque. Nosotros e vosotros não sofrem essa mudança. Aqui eu coloquei uma lista, existem mais verbos, mas esses são os principais, os verbos que você mais vai usar que sofrem essa mudança.
Eu quero que você decore essa lista gigantesca de verbos? Não. O que eu quero é que você faça os exercícios, porque através destes exercícios, olha aqui, ó, tem bastante. Você vai conseguir ir guardando, de tanto que você viu, de tanto que você falou, você vai conseguir guardar quais são os verbos, ou pelo menos a grande maioria dos verbos irregulares no presente, que sofrem a mudança do E por IE. Certo, gente? Então, essa é a primeira estrutura dos verbos irregulares do presente, quando o verbo sofre a mudança do E por IE, beleza? Agora, nós vamos para a segunda mudança. É a mesma estrutura, só que vai mudar o verbo no infinitivo virá escrito com o, e quando conjugado, ele mudará para o E. A mesma estrutura, olha aqui, ó. Encontrar, poder e morir, certo? Olha aqui, ó. Eu encuentro, eu puedo e eu muero. Lembrando aqui, ó, nosotros e vosotros, essa mudança não acontece. Então, lembrando sempre, essa é uma estrutura básica. Sempre a mudança vai acontecer no yo, no tu e no ele. E no ellos. Ou seja, ele, ella e usted, terceira do singular, ellos, ellas e ustedes, terceira do plural. Chegando sempre no nosotros e no vosotros, volta na letra O. E aqui eu também coloquei uma lista dos verbos também mais usados, mas na mesma situação. Eu não quero que você decore todos esses verbos. Eu quero que você faça esses exercícios, porque assim, você colocando em prática, você escrevendo, você tendo contato com esses verbos, automaticamente tudo isso vai ficar guardado na sua cabeça, tá? Então, não é para ficar decorando. Eu quero que vocês façam os exercícios para que vocês ponham em prática todo esse conteúdo, certo? Agora vamos para a nossa terceira irregularidade, quando acontece a mudança do E por I. Só que olha um detalhe interessante. Essa mudança do E por I só vai acontecer com verbos terminados em IR. Verbos terminados em AR e ER não vão sofrer essa mudança do E por I, certo? Seguindo a mesma estrutura. Olha aqui, o pedir. Daí eu troco o E por I. Eu pido, tu pides, ele pide. Olha lá, nosotros e vosotros não sofre a mudança. Nosotros pedimos, vosotros pedís e ellos piden. Né? Então, isso é muito importante. Lembre-se sempre, no nosotros e no vosotros, essa mudança não ocorre, tá? E aqui eu coloquei também a lista dos verbos mais usados que sofrem esta mudança. Percebam, todos terminam com ir. Então, mesma coisa. Olha aqui, uma lista de exercícios. E só assim, fazendo exercícios, pondo em prática, treinando, é que vocês vão conseguir se sentir seguros e não ter mais aqueles errinhos em relação aos verbos irregulares. Bueno? E entramos aqui na nossa quarta irregularidade. Lembra que eu falei que eram quatro? A primeira era E por IE, a segunda é O por UE, a terceira é E por I, mas só no caso de verbos terminados em I. E aqui nós entramos no que eu chamo de verbos irregulares, pero especiales, ou seja, verbos irregulares, só que especiais. Por que especiais, gente? Porque olha só que legal. A primeira pessoa de todos esses verbos, ou seja, todos em yo, eles têm uma terminação muito diferente do resto da conjugação ou até mesmo do verbo no infinitivo. Percebem, ó, que o verbo é trair, só que a primeira pessoa eu digo eu traigo. E olha o resto, volta na base do traer. Tu traes, ele trae, traemos, traeis e traem. Percebam? Então, essa é a característica dos verbos irregulares especiais no presente. Todos de primeira pessoa, todas as conjugações de primeira pessoa serão totalmente, olha só, de oír, de oigo, decir, de digo, cair, de caigo. É totalmente diferente do resto da conjugação. Então, aqui eu selecionei os verbos que têm esta terminação, com o final go. Na segunda tabelinha, eu coloquei os verbos que têm esse ZC no meio, esta letra Z e C. Ocurre exactamente la misma cosa. Son todos los verbos donde la primera persona recibe esta letra, la letra ZC. Entonces, conocer, conozco, ofrecer, ofrezco, parecer, parezco. Pero miren el resto de la conjugación.
viene muy parecida a la base, al conocer, ofrecer y parecer. Entonces, esto caracteriza la irregularidad de los verbos especiales. Hay un cambio, tem uma mudança solamente en la primera persona del singular, ¿vale? E por último, aqui eu coloquei verbos que vão sofrer algum outro tipo de irregularidade. Aqui eu tentei selecionar os que terminam com Y, mas nós temos o caber e o saber que não se encaixam em lugar nenhum. Então eu coloquei todo mundo junto. Aqui exatamente, mesma coisa. Percebam que todos de primeira pessoa são totalmente diferentes do resto da conjugação. Entonces, esto caracteriza los verbos especiales. Todos ellos tienen una alteración diferente o muy diferente del resto de la conjugación, siempre en la primera persona. Bueno, y aquí nuevamente una lista de ejercicios para que ustedes practiquen y practiquen mucho. Miren, es una lista muy grande y acá finalizamos todo lo que es presente. Vamos entrando ahora a lo que es pretérito perfeito simple regular. Pessoal, a mesma coisa. Aqui, verbos regulares no presente. Os verbos regulares, lembrem-se, são aqueles verbos que não vão sofrer nenhum tipo de alteração no início da conjugação. Percebam, ó, hablar, todas as primeiras letras se mantêm iguaizinhas em todas as conjugações. O verbo vender, olha aqui, o V, o E, o N e o D é igual para todos, não tem nenhuma mudança. Salir, mesma coisa, não tem nenhuma mudança. Então, isso caracteriza um verbo regular. Existe a conjugação, que é a mudança no final, mas isso faz parte da flexão, da conjugação do verbo, para determinar que pessoa que está praticando a ação, tá? Então, aqui eu deixei uma lista de exercícios para que vocês pratiquem os verbos regulares. E aqui entramos no caso dos verbos irregulares. Os verbos irregulares no passado, ou seja, no pretérito, eu gosto de dizer que são somente esses 16. Existem mais, mas na maioria das vezes são verbos que derivam destes daqui. Então, vou dar um exemplo. O verbo tener, né? Eu tuve, tu tuviste, ele tuvo. Aí nós vamos ter, como variação, nós vamos ter o verbo contener, que é exatamente a mesma coisa, você só vai ter que colocar o con na frente. Então, eu vou dizer, eu contuve, tu contuviste, ele contuvo, nosotros contuvimos, vosotros contuvisteis e ellos contuvieron. Assim como, por exemplo, o verbo poner, existe o verbo componer. Entonces, o poner es yo puse, pusiste, él puso. El verbo componer es yo compuse, tu compusiste, ele compuso. Então, o mais importante aqui é que vocês aprendam esses 16 verbos. Um detalhe que eu gosto de dar, porque os brasileiros sempre se confundem bastante, porque é, assim, extremamente justificável. A primeira pessoa com a terceira pessoa. A maioria, de verdade, pessoal, o que mais atrapalha o brasileiro é sempre a primeira e a terceira pessoa. Por quê? Porque vocês confundem, vocês falam yo anduvo, el anduve, yo estuvo, el estuve, yo tuvo, el tuve. Não, é exatamente o contrário. Uma coisa que eu gosto de reforçar, observem, praticamente todos de primeira pessoa, todos que terminam em yo, vão terminar com a letra E. Ó, anduve, estuve, tuve, hube, cupe, percebem? Decir, dije, traje, as exceções seria di, vi e fui. O resto, gente, ó, todos de primeira pessoa terminam com a letra E. E na terceira pessoa, que seria ele, ella e usted, todos terminam com a letra O. Percebem? Ó, anduvo, estuvo, hubo, cupo, tá? Dijo, trajo, dio, vio. A única exceção seria o foi. Mas do resto, gente, sempre termina com o. Então, eu sempre falo assim, ó, gravem essa frase, esse mantra. Yo termina com E, usted termina com O. Yo termina com E, usted termina com O. Yo termina com E, usted termina com O. Já? Gravem sempre isso no caso dos verbos irregulares do passado. Certo, gente? Então, o mais importante é isso. Daqui, logicamente, tem um momento obsessão, que é fazer esse monte de exercícios, já? Mas tudo para o bem de vocês.
Façam esses exercícios, pratiquem, coloquem os verbos. Depois que vocês terminem de fazer, falem em voz alta, leiam em voz alta. Isso vai ajudar muito na hora de memorizar e na hora de guardar esses verbos irregulares, certo? Então, aqui seguimos, olha só, a lista é grande, tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para treinar, tabelinhas para completar, frases que vocês vão ter que criar usando esses verbos irregulares. E qualquer dúvida que vocês tenham, em o que vocês devem fazer em determinado ponto do exercício, gente, me chamem pelo WhatsApp, sem medo. Maravilha. Agora vamos entrar a um segundo tempo verbal, que é passado também, mas é considerado também muito importante. Principalmente, eu sempre falo, quem for ter contato com espanhóis ou com europeus que aprenderam o espanhol da Espanha, vocês sempre vão lidar com esse tempo verbal, que é o que a gente chama de pretérito perfeito compuesto ou el pluscuamperfeito. Este tempo verbal, pessoal, não é nenhum bicho de sete cabeças, nada mais é do que aquele tempo verbal que nós usamos para dizer eu tenho falado com os meus amigos ou eu tinha falado com os meus amigos. Só que no caso do espanhol, eu não vou usar o verbo tener aqui, ó. Eu tenho hablado ou eu tenía hablado. Eu vou sempre usar o verbo haver como verbo auxiliar. Então, eu vou dizer, eu he hablado com mis amigos e eu había hablado com mis amigos. Então, a construção é exatamente igual ao português. Eu tenho falado, eu tenho vendido, eu tenho comprado, eu tenho subido, tá? Ou eu tinha falado, eu tinha comprado, eu tinha vendido, eu tinha subido. É a mesma coisa, tá? Só que lembrem-se, vocês nunca vão usar o verbo ter no espanhol como verbo auxiliar. Nós sempre usaremos o verbo haver. Para fazer a combinação do eu tenho falado, eu tenho vendido, eu tenho comprado, vocês terão que usar esta conjugação. Eu, he, tu, has, el, ha, hemos, habéis e han. E para usar eu tinha vendido, eu tinha comprado, eu tinha falado, vocês vão ter que usar o había. Eu había hablado, había tenido, había vendido, certo? Então, aqui, ó, eu faço também uma explicação. Quando você junta o verbo haver mais o particípio, que são os verbos terminados em ado e ido, isso aqui a gente chama de particípio. Quando você junta esse verbo, ado ou ido, mais o verbo haver, a gente chama isso de pretérito composto, tá? Quando a gente usa com o presente, com o verbo haver no presente, mas o particípio, a gente chama de pretérito perfeito composto. Quando nós unimos o imperfeito, que é o había, havias, había, com o particípio, nós chamamos de pluscuamperfeito. Parece um palavrão, mas não. Vocês viram que é bem simples. Lembrando, um representa o tinha, o outro representa o tenho, tá? E a melhor forma de praticar é fazendo os exercícios. Então, aqui, ó, eu coloco a frase para que vocês preencham no pretérito composto. Então, esta mañana yo he ido al banco 2 vezes. Aí, vocês vão passar essa frase para o pretérito, para o pluscuamperfeito. Esta mañana yo había ido al banco 2 vezes. ¿Ok? Y aquí tienen muchos ejercicios para completar. Aqui, pretérito compuesto, van a completar. Aqui, mais verbo pretérito compuesto. Se vocês quiserem intensificar, vocês podem pegar também essas mesmas frases e escrever aqui na frente. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Nosotros hemos comprado outro televisor. Então, aqui eu usei o pretérito composto. Eu posso escrever aqui na frente o plus. Então, você não precisa escrever a frase completa, escreve só o verbo. Você vai escrever nosotros, aí você vai colocar habíamos comprado outro televisor. Então, na frente, você só coloca o que você escreveu aqui no pretérito composto, você escreve na frente aqui usando o plus. Mais uma maneira de você praticar, certo? Então, aqui eu apresentei os verbos regulares do pretérito composto e do plus. E agora aqui, você vai aprender os verbos irregulares do pretérito composto e do pluscuamperfeito. E tem um detalhe bem importante. A irregularidade só vai acontecer no particípio, tá? Então, ó, vamos lá, voltando. A irregularidade não vai acontecer aqui. A irregularidade vai acontecer aqui. Lembra, verbos terminados em ar é ado, verbos terminados em er é ido e verbos terminados em ir também é ido. A irregularidade vai acontecer aqui.
nesses verbos terminados em er e ir. Verbos terminados em ar, a irregularidade não ocorre, não existe verbo irregular terminado em ar, tá? Então, isso já facilita bastante. Então, vamos voltar aqui. Então, os verbos irregulares aqui, ó, a irregularidade somente acontece com verbos terminados em er e ir. Nunca vai acontecer com verbos terminados em ar. Então, aqui eu fiz a listinha dos verbos irregulares que terminam em er e dos verbos irregulares que terminam em ir. Então, percebam, ó, poner não é ponido, é puesto. Exponer, olha aqui um derivado do poner. Não é exponido, é expuesto. Volver, olha aqui, ó, não é volvido, é vuelto, já? Olha aqui, envolver, não é envolvido, é envuelto. Romper, não é rompido, é roto, já? Então, olha aqui, aqui dá para hacer, esse é super importante, porque a gente usa muito. Hacer não é hacido, é hecho, tá? Deshacer, não é deshacido, é deshecho, certo? Olha aqui, são pouquinhos, são verbos bem usados, dá para guardar com uma certa facilidade. E aqui, os verbos terminados em ir também, que são os irregulares. Então, abrir não é abrido, é abierto. Decir no es decido, es dicho. ¿Ya? Escribir no es escribido, es escrito. ¿Ya? Morir no es morido, es muerto. Certo? E aqui vocês também vão ter uma lista de exercícios para que vocês coloquem em prática todos esses verbos irregulares do particípio. E aqui a gente termina o tempo no passado. E vamos dar entrada ao futuro. O futuro eu sempre falo que é um verbo muito bonzinho, porque ele é muito simples, ele é muito básico, ele não faz complicação. O que nós vimos até agora é que, ó, todos os verbos, toda vez que o verbo termina em ar, ele sempre vai ter uma terminação. O verbo terminado em er, ele tem outra, né? Tipo, hablar, eu hablo, tu hablas, ele habla. Olha ali, base A. Comer, eu como, tu comes, ele come. Percebe? Ele já mudou para er, porque o verbo termina em er, né? Então, só que no futuro isso não acontece. Olha aqui, ó. Rerás, raremos, reis irán para todos. Rerás, raremos, reis irán. Rerás, raremos, reis irán. Percebe, ó? Para todos. Então, tanto os verbos terminados em ar, como verbos terminados em er, como verbos terminados em ir, terão sempre a mesma terminação. No caso aqui, ó, regulares, lembra? O regular, sempre a base é igual, as primeiras letrinhas são iguais. Então, olha só, e o que torna tudo mais fácil ainda, praticamente são iguais ao português. Lembre, eu só não vou terminar o ei, eu amarei, eu serei, não tem a terminação i. Você só vai ter que tirar o i. Percebam, todos têm acento, menos o nosotros, tá? Porque sempre que a última sílaba for a mais forte, nós colocaremos acento no espanhol, principalmente na conjugação de verbos. Lembrando que só não tem acento o nosotros. Então, uma regrinha que eu sempre falo para os meus alunos, todos com tilde menos nosotros, tá? Todos com acento menos o nosotros. Guardem essa regrinha que vocês não terão erro. Então, aqui eu coloco uma lista de exercícios com os verbos regulares. Os verbos irregulares são também estes 12 verbos, tá? Que também são bem... Olha só como é fácil o futuro. Olha a terminação. Rerás, raremos, reis, irán. Olha lá, para todo mundo igual. Vocês só vão ter que lembrar, pelo fato deles serem irregulares, que a mudança vai acontecer no início do verbo. Então, aqui, você vai ter que prestar atenção, porque o que vai caracterizar o verbo irregular será esse início, porque ele vai ter uma mudança com relação ao verbo no infinitivo, tá? E aqui, vocês vão ter também uma lista de exercícios para pôr em prática todo esse conteúdo dos verbos irregulares do futuro. Aqui uma tabela para que vocês criem as suas frases usando os verbos irregulares. E chegamos ao final deste e-book. Então, eu realmente, gente, eu criei esse e-book usando os verbos regulares e irregulares do modo indicativo, porque eu percebi que a maior dificuldade dos alunos está realmente nos verbos irregulares. E não tem outro jeito. Eu não quero que vocês fiquem falando os verbos como a gente estudava tabuada antigamente, ficar decorando. Não, eu quero que vocês pratiquem, que vocês usem, que vocês escrevam, que vocês criem frases e, principalmente, que vocês criem os áudios, que vocês falem esses verbos em voz alta.
O falar em voz alta, quando você emite esse som, você escuta o seu próprio som. E é impressionante como isso ajuda a guardar a informação. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e que vocês façam muito bom uso desta lista de exercício. Bien, y nos vemos en nuestro próximo ebook. Besitos, que estén bien. Adiós.